Olá, seja bem-vindo. Esse é o vídeo de número 6 do tópico 4 de computação para engenharia. Estamos falando de comandos condicionais, expressões relacionais e expressões lógicas. Nesse vídeo falaremos um pouco sobre exemplos práticos, já passamos pelos slides, pelo conteúdo, digamos assim, teórico do tópico, e aqui nesse vídeo vamos discutir um pouquinho alguns dos exemplos que estão à disposição de vocês aí na página do Aprender. Muito bem, vamos passar primeiro pelo exemplo switch.cpp, que é o exemplo básico que a gente, inclusive, viu a descrição dele no vídeo anterior. Aqui eu estou então explorando justamente o comando switch com 3 possibilidades de casos. Reparem então que o comando ele vai executar o switch vai executar um desses comandos aqui, claro, se houver correspondência da variável A com um dos 3 casos aqui listados. Então vamos compilar e executar o código aqui. Se eu faço o teste para uma das opções que eu tenho correspondência, o comando associado ao caso é executado. No entanto, repare que se eu fizer o teste com a opção não existente, nenhum comando é executado. E isso ocorre justamente porque o comando switch ele vai executar só os comandos vinculados àquele caso em que haja uma correspondência. Caso contrário, ele vai pulando os casos em que você não tem essa correspondência até encerrar o bloco aqui do comando switch no final. Bem, uma outra coisa que é importante a gente mencionar é o papel desse comandinho aqui do comando break que você coloca ao fim de cada caso. Imagine que eu tenha esquecido esse comando break. Por exemplo, eu vou só comentar aqui para tornar então esse comando inativo dentro do meu código. Se eu venho aqui, vamos recompilar. Muito bem, agora vamos executar. Então, imagine agora que eu, mais uma vez, insiro a opção 10.129. Veja só o que ocorreu. Ele executou o comando referente à matrícula 10.129, que é a impressão do nome da aluna, Maria Cândida, mas ele continua a execução do comando subsequente e executa também o comando da impressão da aluna seguinte, a Larissa. Aí ele encontra um comando break e, por fim, interrompe daí o switch como um todo. Então veja, esse é o mecanismo de funcionamento do comando switch. Ele executa todos os comandos que houverem abaixo daquele caso em que houve a correspondência com a variável que está sendo testada. A não ser que você coloque explicitamente um comando para interromper aquele bloco. E o comando que faz esse papel na linguagem C++ e que já vem, inclusive, originário da linguagem C é o comando break. O comando break é um comando de interrupção da execução de um determinado bloco de comandos. Então é por isso que a gente coloca comandos break após cada caso, para que de maneira explícita a gente tenha a interrupção da execução do switch assim que eu atendo um determinado caso e executo os casos daquele comando. Muito bem, vamos passar para o exemplo seguinte, que é o switch2.cpp. Esse exemplo vai mostrar um outro recurso do comando switch, que é você poder modelar múltiplos casos com um tratamento só. Então veja aqui que essa lista de matrículas que está relacionada aqui, para todas elas, havendo a correspondência com qualquer uma dessas 5 matrículas, aqui no caso, você tem a execução do mesmo comando. Então vamos ver isso na prática. Compilei, agora vou executar. Então se eu digito, por exemplo, a matrícula 33485, que é uma destas 5 opções, você tem a execução do comando com sucesso, assim como se eu executar, por exemplo, aqui a opção 33885.
860, que é uma das outras 5. E aí você tem o mesmo comando sendo executado. Então você pode fazer essa agregação de cenários com o mesmo tratamento para esses cenários. O exemplo switch 3 faz uma mescla, inclusive, dessa situação. No exemplo switch 3.cpp, vocês estão vendo aí mais uma vez o teste de comando switch em cima de uma variável inteira. A variável, no caso aí, a variável é A. Eu vou tratar alguns casos de maneira individual, como está aqui, né, no caso da matrícula 10129, ou nesta matrícula daqui, e eu tenho um tratamento múltiplo aqui de 3 valores distintos com o mesmo comando. Então, eu posso fazer essa mescla dentro do comando switch. Vamos mais uma vez compilar e executar esse exemplo também. E aí vejam só, se eu digitar, por exemplo, 33967, a gente executa ali o tratamento, executa os comandos associados a esse cenário múltiplo. O exemplo seguinte é o exemplo switch4.cpp, que vai nos ajudar na questão da cláusula default, que vai ilustrar o uso da cláusula default. Vou voltar um pouco ainda ao switch 3 para mostrar o contexto de uso da cláusula default. Imagine que eu digite aqui, nesse exemplo, uma matrícula inexistente, como essa daqui. O que ocorre? Reparem que não ocorre nada. Por quê? Porque não há um caso tratando a matrícula que eu acabei de digitar, então não vai haver correspondência com nenhum destes valores aqui listados dentro do meu switch, então nenhum comando dentro dos casos deste switch vão ser executados, então ele vai ter, né, a sua operação praticamente inexistente, e aí eu passo para a execução do comando seguinte, que é simplesmente já o comando de encerramento do meu programa, o comando return 0. Então, como que eu posso trabalhar com um cenário de execução de algum comando caso não haja alguma correspondência com os casos que eu listei dentro do switch? A gente resolve isso usando a cláusula default. Então, o exemplo switch 4 vai trabalhar justamente isso. Então, nesse cenário aqui, se você inserir algum valor pelo teclado que não corresponda a nenhum destes 3 listados aqui, o comando vai executar, o switch vai executar os comandos associados à cláusula default. Vamos experimentar isso agora, compilando e executando. Então veja agora que eu vou aqui, por exemplo, mais uma vez digitar a matrícula 8888. E aí eu tenho o resultado informado que o aluno não está matriculado, justamente eu caí na cláusula default ali dentro do comando switch. Outro exemplo que vai trabalhar ainda com a cláusula default, mas que é interessante em outro sentido, é esse exemplo switch default. Ele ilustra para vocês que é, claro, possível colocar múltiplos comandos dentro de cada caso, ou dentro, né, de um caso em particular que vocês vejam necessidade durante o desenvolvimento de um determinado programa. Então aqui dentro da cláusula default, nesse exemplo aqui, eu estou colocando mais de um comando. Reparem, né, que eu estou colocando 2 impressões aqui para solicitar, perguntar ao usuário se ele deseja fazer a matrícula desse aluno inexistente no sistema. Você está aqui fazendo, inclusive, uma leitura de valor do teclado, um caractere do teclado, e aí eu posso, inclusive, incluir um comando condicional aqui dentro, como um comando if, um outro comando switch eu poderia incluir. Enfim, você pode incluir qualquer outro comando previsto da linguagem C++, alinhado dentro dos casos do seu comando switch. Isso é perfeitamente aceitável e normal, inclusive, de se fazer. Então aqui, nesse exemplo, vamos compilar e executar para ver o funcionamento. Se eu digitar
6748, por exemplo, uma matrícula que não é nenhuma das duas aí listadas e que são verificadas no meu switch, eu vou entrar justamente na condição da cláusula default ali. O programa pergunta se eu quero fazer a matrícula de determinado aluno. Se eu digito o S maiúsculo, ele faz o teste com sucesso ali do comando condicional if e imprime a informação de que houve uma matrícula com sucesso. Naturalmente, se eu volto aqui e insiro uma informação que tem equivalência, por exemplo, a matrícula 10129, eu vou imprimir a informação do aluno matriculado, ou se eu insiro uma informação inexistente, mas aí informo que não quero matricular, ele não vai imprimir a mensagem da matrícula com sucesso, afinal, esse comando if, o teste associado ao comando if aqui deu resultado falso. Muito bem, então vamos para um outro exemplo. Esse exemplo, switch menu, vale a pena também vocês experimentarem, que é um exemplo que repete os conceitos de uso do comando switch que a gente viu nos exemplos anteriores, mas aqui num outro contexto, como se você estivesse fazendo a apresentação de um cardápio de um determinado restaurante, que daí, dependendo da opção que você digita, o código do cardápio associado aqui, ele coloca dentro do comando switch o teste dessa opção e aí imprime informações adicionais conforme a opção que você escolheu. Vamos aqui executar uma vez, só para ilustrar essa ideia. Então, se eu digito a opção 3, ele vai imprimir a informação adicional do cardápio para aquela opção. Se eu, claro, digito nenhuma das situações anteriores, por exemplo, a opção 9, o programa entra na cláusula default, que eu modelei ali no comando switch, e informa que houve uma seleção inválida de opção. Por fim, esse outro exemplo aqui que é interessante, que explora daí o uso do comando switch, só que agora para testar uma variável que é do tipo char. Como falamos no vídeo anterior, o comando switch aceita o teste para valores associados a variáveis inteiras ou variável do tipo caractere. Então, aqui, esse programa ele vai fazer a verificação se o determinado caractere lido do teclado é uma vogal minúscula ou uma vogal maiúscula. Como as vogais são somente 5 letras do nosso alfabeto, eu posso fazer um teste exaustivo de todos os casos dessas possibilidades, né? Então aqui eu estou usando um comando switch para fazer esse tipo de teste. Então faço um switch justamente na variável c, que fez a leitura recebeu a leitura do caractere, e aí os casos da vogal minúscula, claro, são todos equivalentes aqui, a I e o U. Se eu cair num desses casos, eu imprimo a mensagem de que detectei uma vogal minúscula, assim como se eu caio nesses casos equivalentes aqui, eu imprimo a mensagem de que identificou-se uma vogal maiúscula. Caso contrário, se não houver equivalência a nenhum dessas 10 possibilidades de letras, então eu estou na situação da cláusula default, indica que eu não inseri uma vogal, inseri uma outra letra, uma consoante, ou inseri um outro caractere que não é também vogal. Vamos lá, compilação. E agora a execução. Então vou agora aqui, por exemplo, digitar I minúsculo. O programa detectou com sucesso. Se eu digito T maiúsculo, ele indica que não é uma vogal. Se eu digito O maiúsculo, ele indica que é uma vogal maiúscula com sucesso. Então são esses os exemplos que estão à disposição de vocês lá na página do Aprender.
para explorar e entender melhor o comando switch, o comando que auxilia a gente a implementar estruturas de decisão múltipla quando, claro, estamos manipulando nessa decisão múltipla variáveis inteiras e variáveis caracteres. Fica aqui, é claro, a ressalva de que todos esses exemplos, assim como outros exemplos, outras situações em que você faça a implementação usando o comando switch, também, claro, podem ser modelados e podem ser resolvidos usando o comando if-else. O comando if-else é um comando condicional que também permite a implementação de estrutura de decisão múltipla, usando, naturalmente, o encadeamento de comandos if-else, um junto com o outro, um alinhado com o outro. Então a ideia aqui não é que há situações em que obrigatoriamente tem que se usar switch ou em detrimento do if-else, mas sim você identificar com o uso, com o dia a dia na programação, estruturas em que há uma decisão múltipla envolvendo uma variável inteira, uma variável caractere, e que daí o uso do comando switch vai facilitar a sua vida, vai facilitar a sua implementação, vai deixá-la mais fácil de fazer, mais clara também de se entender. Essa que é a ideia. Então, recomendo fortemente que explorem esses exemplos, testem, compilem, façam experimentos com pequenas modificações nos exemplos, a fim de assimilar melhor o uso do comando switch, assim como também o uso do comando if-else, com base nos exemplos vistos nos vídeos anteriores. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo e o próximo tópico.